Bom, professor, é o seguinte, eu vou explicar aqui a ideia que eu tive para solucionar o problema dos horários utilizando o grafos, né? Aquela ideia que eu eu cheguei a essa conclusão na terça-feira passada, quando eu estava mexendo aqui no trabalho. Bom, a ideia, deixa eu só colocar aqui a canetinha. Deixa eu ver que cor tá aqui, tá vermelho. Deixa eu só mudar a cor dela aqui. Vou colocar uma amarela aqui. Tá. A ideia consiste no seguinte: nós vamos ter o vértice horário. Para cada intervalo de horário, nós vamos ter esse vértice horário. Então, se eu tiver aqui o vértice, deixa eu voltar aqui. Se eu tiver aqui o vértice, o horário, vou chamar aqui de horário 1. Horário 1, por exemplo, horário 2. Então, aqui nós temos os vértices horário aqui. Só tem um 2. Aí nós vamos ter o vértice disciplina. Vou falar que isso aqui vai ser a D1, por exemplo. Aí nós vamos ter aquela que vai ter o vértice professor, P1. O P1 ministra a aula da disciplina D1, que vai ter também aqui o vértice do ambiente, todo aquele que a gente já viu já. Mas aonde vai estar o horário? O horário que eu quero demonstrar aqui será o seguinte: se eu tenho aqui o horário 1 e o horário 2, então para mim falar que essa disciplina aqui vai pertencer ao horário 1, simplesmente vou criar uma aresta para indicar que essa disciplina aqui será ministrada nesse horário 1. Se eu tiver aqui a outra disciplina ministrada pelo professor P1, terei aqui a disciplina D2, por exemplo. Aqui eu falo, beleza? Então, eu vou criar agora uma aresta saindo do meu segundo horário para a disciplina D2. Essa é a ideia. A ideia que eu tive para que é bem simples. Mas beleza, vai vir vários questionamentos. Como que eu vou resolver os conflitos? Conflito de professor, conflito de turma, conflito de ambiente. Foi essa solução que eu encontrei, que eu acho que funciona perfeitamente. Ainda eu não testei ela diretamente no Neo4j, fazendo as buscas lá. Então eu vou explicar a ideia agora. Então, ou seja, a ideia, na verdade, a ideia é essa aqui: gerar o horário dessa forma aqui. Vou ter o vértice horário, os vértices horário aqui, e vou ter as arestas que vai interligar com a disciplina. Então aí eu já terei o horário. Essa é a minha ideia. Então vamos lá. Vou começar aqui agora a explicação lógica disso. Bom, nesses grafos aqui, eu coloquei aqui 4 cenários. O primeiro cenário eu chamei de horário prefeito, seria onde eu vou ter apenas um professor, vou ter 4 disciplinas e 4 horários. Somente isso. Não vou ter nenhuma restrição para o professor nem para a turma. No segundo cenário, eu vou ter dois professores, também sem nenhuma restrição. No terceiro cenário, eu vou ter aí 2 professores. As aulas serão no mesmo ambiente, porém vai ter restrição para os professores. E no último cenário, que é o cenário mais complexo, que será, eu acho que será a realidade de todos os horários, onde nós vamos ter as restrições dos professores e do ambiente. E as aulas serão ministradas em ambiente diferente. Ou seja, a aula para aquela turma, ou seja, eu vou ter uma turma que ela pode ter uma aula num laboratório e outra aula em outro laboratório, em ambiente diferente. Sendo que vai ter restrição do ambiente e restrição do professor. Só que antes da gente falar assim, antes da gente aplicar esse cenário aqui, nós precisamos antes verificar algumas validações. O que eu vou explicar aqui são 4 tipos de validações. Vou chamar de V1, minha primeira validação, que será a aula do professor. Então, ou seja, antes de eu criar uma ligação, deixa eu só apagar aqui, que eu estava fazendo um teste aqui e não era para aparecer. Deixa eu só minimizar aqui. Isso aqui, vou apagar isso aqui.
Então, voltando aqui então. Então aqui agora eu tenho minha primeira validação quando eu for criar um horário. Coloquei aqui uma situação bem simples, que eu tenho 2 horários disponíveis de segunda-feira. Então eu tenho aqui 2 vértices. Tenho aqui o vértice de segunda-feira, das 19 às 20, e segunda das 20 às 21. Seria esses dois vértices aqui. Aqui nós temos aqui agora 2 disciplinas. A disciplina D1 e D2, que está relacionada com o professor, que é o professor P1. Então aqui é muito simples. Ou seja, essa primeira validação aqui que eu chamei de V1, quando eu for criar uma aresta saindo do vértice horário para o vértice disciplina, eu tenho que primeiro fazer essa validação. Se essa validação for verdadeira, ou seja, se passar pela validação, eu posso criar. Se passar pela validação, eu posso criar essa aresta aqui. Então vamos lá então. Ó, eu tenho aqui o vértice da cor vermelha aqui, que é o vértice horário. Eu vou querer criar uma aresta para a disciplina D1. Só que antes de eu criar essa aresta aqui, eu tenho que fazer essa validação, tenho que verificar. Então vamos lá. Primeiro passo. Eu pego a disciplina D1 e verifico. Qual é o professor da disciplina D1? Opa, é o professor P1. Quais são as outras disciplinas do professor P1? São a disciplina D2. Essa disciplina aqui D2. Aí eu tenho que verificar o seguinte. Essa disciplina aqui D2 do professor, já existe alguma aresta saindo lá do meu horário, lá do meu vértice da cor vermelha, que é isso aqui, para a disciplina D2? Não existe, não tem nenhuma aresta aqui. Se não existe, aí sim eu posso criar a aresta que vai sair lá do segunda-feira, no caso, para a minha disciplina D1. Deixa eu só mudar a cor aqui, ficou vermelha. Ficou da mesma cor da aresta aqui do professor para a disciplina. Vou cor da caneta aqui e colocar de azul aqui, por exemplo. Laranja. Tá. Então, ou seja, ó, não existe. Então, recapitulando aqui, qual é a verificação que eu tenho que fazer antes de eu criar essa aresta aqui? Então, vamos falar aqui. Comecei a criar a aresta, não terminei ainda. Então, primeiro tenho que verificar qual é, fazer a validação. Quem é o professor dessa disciplina? É o P1. Quais são as outras disciplinas do P1? Eu tenho a D2. Já existe alguma ligação entre essa aresta aqui, esse vértice aqui, horário da cor vermelha, com essa disciplina D2? Não existe. Se não existe, eu posso criar essa aresta aqui, sem problema algum. Então aqui eu já estou falando o quê? Que a disciplina D1, ministrada pelo professor P1, será ministrada no horário de segunda-feira, das 19 às 20. Quando eu for criar agora o horário para a disciplina D2 aqui, por exemplo, se eu vier aqui, por exemplo, aqui, eu vou tentar criar aqui o horário de segunda-feira aqui, das 19 às 20 horas, com a disciplina D2. Óbvio, eu não posso porque vai dar conflito. Então vamos ver se a validação funciona. Vamos lá. Quem é o professor da disciplina D2? É o P1. Quais são as disciplinas do P1? Além de D2, eu tenho a D1. Já existe uma relação entre o vértice horário da cor vermelha com a disciplina D1? Existe. Opa, se existe, então eu não posso criar outro vértice para a disciplina D2. Quando eu for criar aqui agora com o horário de segunda-feira da cor verde aqui, por exemplo. Quem é o professor de D2? É o P1. Qual a matéria de P1? É o D1. Só tem D1 além de D2. Existe alguma relação entre a disciplina D2 com o vértice horário da cor verde? Não existe. Se não existe, então eu vou poder criar essa relação aqui. Criar essa aresta aqui para falar que a disciplina D2 é ministrada nesse horário. A disciplina D1 é ministrada nesse horário. Aqui é a primeira validação que eu tenho que fazer, seguindo essa regra aqui. Então agora eu vou para a segunda validação. A segunda validação, ela vai validar as aulas da turma. A primeira validação vai validar as aulas do professor. A segunda será as aulas da turma.
Então, se eu quiser gerar um horário para a disciplina D1 aqui, por exemplo, eu quero gerar esse horário aqui. Opa! Antes de eu gerar esse horário aqui, primeiro eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que passar pela primeira validação. Se passar pela primeira validação, que eu acabei de explicar agorinha, ou seja, aqui vai passar. Então eu vou poder criar aqui, se eu for seguir só a primeira validação. Só que agora eu tenho a segunda validação, que é a validação das aulas da turma. Qual é a segunda validação? Eu vou validar se já existe aula para outra disciplina da turma T1 nesse horário aqui. Então vamos lá. Primeiro, quem é a turma da disciplina D1? Opa, é a turma T1. Quais são as disciplinas que pertencem a T1? Além de D1, eu tenho a D4, tenho a D3 e a D2. Aí agora eu tenho que fazer o seguinte, verificar. Alguma dessas disciplinas aqui, existe alguma relação delas com o vértice horário da cor vermelha? Existe? Não. Existe? Não. Existe? Não. Não existe. Se não existe, então eu posso criar esse vértice aqui para a disciplina D1. Vou só parar aquela interrogação ali. Então, como não existe, eu posso criar aqui. Então agora eu vou tentar agora criar o horário para a disciplina D4. Tentar criar ela também na segunda-feira, das 19 às 20 horas, que é o vértice horário da cor vermelha. Então vamos lá. Se eu for tentar criar aqui para D4, primeiro passo, eu tenho que verificar, eu tenho que passar, eu tenho que fazer a validação, a primeira validação, que é a V1. Passando pela primeira validação que eu expliquei no slide anterior, no caso que vai passar, passando pela primeira validação, eu tenho agora que passar agora pela segunda validação, que é a validação da aula da turma. Como que é feita essa segunda validação? Quem é a turma da disciplina D4? Opa, é a turma T1. Quais são as outras disciplinas da turma T1? Eu tenho a D2, tenho a D3, tenho a D2 e tenho a D1. Alguma dessa disciplina, alguma dessas disciplinas aqui, existe algum vértice que está interligando com o vértice horário da cor vermelha? Opa, não existe. Não existe. Opa, aqui existe. Então já existe. Se já existe, então eu não posso mais criar outro vértice saindo aqui para a disciplina D3, que ela pertence à mesma turma de D1. Eu não posso. Porque eu não posso ter duas aulas no mesmo horário. Ou seja, a aula da disciplina D1 no mesmo horário da disciplina D3. Então aí eu iria aplicar as regras, a primeira validação e a segunda validação no meu segundo horário, que seria o horário vértice, o horário da cor verde aqui. Aí eu poderia fazer isso aqui. Por quê? Ó, vai passar pela primeira validação e também passará pela segunda validação. Então aqui é a segunda validação que eu tenho que fazer. Funciona perfeitamente. Fiz teste aqui, reteste, tá beleza. Então agora eu vou para a terceira validação. A terceira validação, ela vai validar a restrição do professor. É aquele dia que ele não pode ministrar a aula. Então vai ter a restrição do professor. Então, para mim gerar esse horário aqui, por exemplo, para essa disciplina, a D1 aqui agora, primeiro, ela tem que passar pela primeira validação. Passando pela primeira validação, tem que passar pela segunda validação. Passando pela segunda validação, aí ela vai ter que passar pela terceira validação, que é a validação da restrição do professor. Então vamos lá então. Vamos falar que ela passou pelas duas primeiras validações, chegou na terceira. Na terceira validação, ó, eu quero criar uma aresta entre o vértice segunda-feira da cor vermelha e a disciplina D1, criar essa relação aqui. Só que, beleza, quem é o professor dessa disciplina aqui? É o professor P1. O professor P1, existe alguma restrição
com vértice horário da cor vermelha? Sim, já tem uma ligação aqui. Se existe, então eu não posso criar uma aresta, no caso será a aresta horário disciplina, saindo desse vértice para essa disciplina. Não posso gerar. Da mesma forma aqui no vértice da cor verde, ou vértice horário. Quem é o professor dessa disciplina? É o P1. Existe alguma relação do P1 com esse vértice? Sim, existe. Se existe, eu não posso criar uma aresta saindo do vértice horário da cor verde para a disciplina 1. Agora, se eu tentar criar agora aqui o vértice horário da cor laranja para D1. Beleza. D1. Quem é o professor de D1? É o P1. Existe alguma relação entre P1 e esse vértice horário da cor laranja? Não existe. Se não existe, agora eu posso criar essa aresta aqui. Então aqui será a minha terceira validação. Ó, agora observe bem. Se eu for tentar criar o horário para a disciplina D2, que pertence ao professor P1, então ele vai passar pela primeira validação. O que é a primeira validação? Ela vai validar as aulas do professor. Então, ó, vamos lá então. Disciplina D2. Se eu tentar aqui, não vai, porque ela não. Se eu tentar criar para esse horário aqui, ela não vai passar nem pela primeira validação. Se eu tentar criar aqui, porque é o seguinte: qual é a primeira validação? Então, antes de eu chegar na terceira validação, eu tenho que passar pela primeira e na segunda. Qual é a primeira validação? Opa, desculpa, ela vai passar pela primeira validação. Ou seja, ó, passa pela primeira validação, passa pela segunda validação, que é da turma, só que ela esbarra na terceira validação. Por quê? Quem é o professor da disciplina P1? Da disciplina D2? É o P1. Existe alguma relação com esse horário aqui? Horário, o vértice da cor vermelha? Sim. Então já não passa. Também na segunda, também no meu segundo horário também não vai passar. Aí no terceiro horário, ó, não tem nenhuma restrição com o professor P1, terceiro horário. Só que ele vai esbarrar na primeira validação. Por quê? O que faz a primeira validação? A primeira validação, ela vai verificar, ela vai validar as aulas do professor. Então é o seguinte: eu quero criar uma aresta saindo do horário da cor laranja para D2. Quem é o professor da D2? Opa, é o P1. Quais são as disciplinas do professor P1? Além de D2, eu tenho a disciplina D1. Existe alguma aresta interligando D1 com esse horário da cor laranja? Existe. Então, se existe, ele não passou nem pela primeira validação. Então aqui eu já descarto. Se não passou pela primeira, então mesmo que passe pela segunda, não vai adiantar. Então tem que passar pelas três validações para eu poder criar a aresta, fazendo interligação. Então não passou. Então essa aula aqui não pode ser nesse horário. Certo? Então essa é a regra. Se eu for aplicar aqui agora para os outros vértices, para D3 e D4, a regra vai funcionar perfeitamente. Então essa seria a terceira validação, que ela vai verificar a restrição do professor. Agora eu vou para a quarta validação. Bom, eu não... Aqui ficou terceira também aqui no slide, mas aqui é 4, tá? Aqui eu fiz uma cópia do slide ali e não modifiquei aqui. Mas aqui é a restrição do ambiente. Na quarta minha validação, eu vou validar a restrição do ambiente. Então, para mim gerar o horário para essa disciplina, primeiro, tem que passar pela primeira validação, que vai ser a validação das aulas do professor. Passar pela segunda validação, que é a validação da turma. Pela terceira validação, que é a validação da restrição do professor. E pela quarta, que vai ser a restrição do ambiente. Deixa eu só mudar aqui a cor da caneta, porque eu não criei aqui a restrição do ambiente. Vou colocar aqui de preto. Preto aqui. Então aqui eu vou só criar aqui a restrição do ambiente primeiro, que eu não coloquei no slide. Então eu vou dizer que essa aula aqui, aliás, esse ambiente aqui, ele não vai poder haver aula nele na segunda-feira,
no horário das 19 às 20 e nem na segunda das 20 às 21. Então vai estar restrito esse horário. E esse segundo ambiente aqui não vai poder ter aula nos dois últimos horários da segunda-feira. Ficou meio bagunçado aqui, mas tudo bem. Então aqui são a restrição. Essas restrições aqui. Peraí, ficou muito feio. Deixa eu só apagar aqui o slide. Vou criar assim. Aqui eu vou criar a restrição. Oh, merda. Fiz nada aqui. Tá, vou criar a reta aqui então. Vem pra cá, para não ficar as linhas cruzadas ali. Esse aqui é a restrição desse ambiente aqui. Então no ambiente 1, nós não podemos ter aula na segunda-feira no horário das 19 até as 21. Não pode haver aula. E no ambiente 2 não pode haver aula das 21 até as 23 horas. Que será a restrição. Quando a gente for montar o horário para essa disciplina aqui, ou seja, ela tem que passar pela primeira validação, passar pela segunda validação, passar pela terceira validação e na quarta validação, que é a restrição do ambiente, eu tenho que verificar. Ó, essa disciplina aqui, ela pertence, essa aula será ministrada em qual ambiente? Será no ambiente 1. Vamos falar aqui que eu quero gerar, gerar o horário para essa aula aqui na segunda-feira, aqui da cor vermelha aqui, desse vértice aqui. Eu quero gerar aqui. Bom, esse ambiente aqui, existe alguma relação dele? Existe alguma relação dele com o vértice horário da cor vermelha? Opa, existe. Então, se existe, eu não posso criar o vértice. Deixa eu mudar a cor da caneta aqui para mim. Acho que estava laranja, se não me engano, a cor que vai representar. Tá mais ou menos essa cor aqui. Tá. Então, ou seja, ó, eu quero gerar esse horário aqui, que é o vértice horário da cor vermelha, para essa disciplina. Estou na quarta validação, que é a restrição do ambiente. Aqui é 4, tá? Ou 4 feio. Que é a quarta validação. Bom, primeiro tenho que verificar. Essa disciplina será administrada com ambientes, no ambiente 1. Existe alguma relação do ambiente 1 com horário, com vértice horário da cor vermelha? Existe. Então, se existe, eu não posso criar o vértice aqui que vai informar o horário. Da mesma forma, vai ficar na segunda-feira. Agora, se eu for gerar aqui agora, ó, eu quero gerar esse horário aqui na segunda-feira no vértice horário da cor laranja. Qual é o ambiente dessa disciplina? Ambiente 1. Existe alguma aresta que está interligando esse ambiente 1 com esse horário aqui da cor laranja? Não existe. Se não existe, então eu posso criar essa ligação aqui. Então, ou seja, eu posso criar essa aula, será nesse horário aqui. Então é assim que vai funcionar a quarta validação, que é a validação das restrições do ambiente. Quando eu for aplicar todas essas validações no horário, vai funcionar perfeitamente. Estou voltando aqui, tá? Olha aqui é o primeiro cenário que eu criei aqui. Nesse primeiro cenário aqui, eu só vou utilizar a primeira validação para montar o horário. Por quê? Porque as aulas são todas ministradas no mesmo ambiente e todas pertencem a uma mesma turma. E são todas as aulas e todas as matérias são ministradas por um único professor. Então aqui eu só vou utilizar somente a primeira validação. Então, ou seja, se eu for criar aqui esse horário aqui, falar que essa matéria aqui, D1, será ministrada na segunda-feira, aqui no horário, vou falar aqui no horário vermelho, por exemplo. Primeiro, antes de eu criar essa aresta aqui, que seria a aresta horário aula, eu tenho que fazer a validação. Quem é o professor dessa disciplina D1? É o P1. Quais são as outras disciplinas de P1? D2, D3 e D4. Existe alguma ligação entre o vértice horário da cor vermelha com alguma dessas três disciplinas? Não. Então eu posso criar. Criei aqui. Se for criar aqui agora o D4, vamos lá, tentar criar o D4 horário segunda-feira na cor vermelha. Opa,
Quem é o professor de D4? É o P1. Quais são as outras disciplinas do P1? D1, D2, D3. Existe alguma ligação entre o vértice vermelho, verso horário vermelho, com alguma dessa disciplina? Sim, existe. O D1 tem uma ligação, tem uma aresta aqui já. Então eu não posso criar para cá. Então aqui eu posso criar da cor verde, aqui seria da cor laranja e da cor azul. Vai funcionar perfeitamente. Segundo cenário. Agora aqui são com 2 professores. Então aqui, para mim criar esse horário aqui, eu preciso passar pela primeira validação, que é a validação das aulas do professor, e a segunda validação, que é as aulas da turma. Então, de cara aqui já vai passar, só tem um horário mesmo, criei aqui, beleza. Quando eu for criar aqui agora, falar que essa disciplina aqui será ministrada nesse horário aqui, da cor vermelha. Ele não vai passar pela primeira validação, porque o P1 já tem uma disciplina que já está criada nela. Se eu for aqui agora o D3, tentar criar nessa disciplina aqui, nesse horário aqui, ó, horário vermelho, o D3. Opa, vai passar pela primeira validação sim, por quê? Quem é o professor da disciplina? Aqui, eu conto esse lascado aqui, é P2. Quem é o professor da disciplina D3? É o P2. Quais são as outras disciplinas de P2? O D4. O D4, existe alguma relação com o horário vermelho? Não existe. Então aqui ele vai passar pela primeira validação. Mas pela segunda validação, que é a validação da turma, ou seja, qual é a turma de D3? É T1. Quais são as matérias de T1? D4, D2 e D1. Alguma dessas disciplinas já tem alguma relação com o horário da cor vermelha? Sim, que é o D1. Então aqui eu não posso criar. Então ele não passa pela segunda validação. Então ficaria mais ou menos assim. Funciona perfeitamente. Terceiro cenário. Horário com restrições dos professores, porém aulas no mesmo ambiente. Tá, agora aqui o terceiro cenário, eu só vou verificar a restrição do professor. Desculpe, aliás, eu tenho que verificar, eu tenho que usar a restrição. Desculpe, eu tenho que fazer a validação do professor, que é o V1, validação da turma, que é o V2, e agora a validação da restrição do professor, que é o V3. Tenho que usar agora essas 3 validações para poder gerar o horário. Aplicando a regra que eu expliquei nos slides anteriores, vai funcionar perfeitamente. E aqui no último cenário, que é onde eu vou ter restrição tanto do professor quanto do ambiente. Então eu tenho que usar as quatro validações. O V1, que vai validar as aulas do professor. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Aqui vai validar as aulas do professor, que é o V1. Eu tenho que utilizar também o V2, que vai validar as aulas da turma. Vou ter também o V3, que vai validar as restrições do professor. E vamos ter também o V4, que vai validar as restrições dos ambientes. Aplicando essas 4 validações, a gente consegue gerar o horário sem conflitos, que é isso que a gente está buscando. Então, resumidamente, eu acho que fica uma coisa assim, até visualmente mais fácil de se compreender, porque nós vamos ter os horários e uma observação que eu esqueci de explicar aqui durante a apresentação. Aqui eu tenho o horário, os horários aqui. Então aqui eu tenho uma aresta para representar a restrição do professor saindo desse horário. Eu vou ter outra aresta para representar a restrição do ambiente, e essa mesma aresta vai ter outra aresta para representar o horário. Então eu vou ter apenas um vértice segunda-feira das 19 às 20 horas. Não vou precisar ter outro vértice desse aqui, tipo para representar o horário da restrição da turma. Vou ter apenas um vértice só. Certo? Então a ideia é essa aí, professor.
Eu espero que você ache alguns furos nelas aí, algumas sugestões, porque é óbvio que vai ter, que eu não trabalhei ainda com todo, ainda não apliquei essa ideia num ambiente mais complexo. Então foi só nesse cenário que eu criei, esses 4 cenários aí, mas eu creio que resolve o problema. Pode haver algum outro questionamento, tipo, que eu acho que você vai falar, é a questão do, se eu tiver o horário de segunda-feira das 18h50 até as 19h50, no caso seria aqui, outro vértice aqui seria da 18h50 às 19h50, por exemplo, que seria do pessoal de outro curso, de outra turma. Bom, eu já pensei mais ou menos em uma solução, que seria a gente fazer uma equivalência entre 2 horários aqui, porque se o professor não pode estar na escola das 18h50 até as 17h50, ele também não pode ministrar a aula das 19 até as 20 horas, porque senão ele só ia poder ministrar aqui 10 minutos de aula. Então aqui, eu pensei aqui em criar uma equivalência entre esses 2 horários aqui, mas isso aí eu ainda só tive a ideia, não tentei aplicar aqui nos testes aqui não. Então a ideia é basicamente essa aí. Agora eu vou jogar isso para o Neo4j, testar essa solução que eu pensei aqui, para ver se realmente ela vai funcionar na prática. Porque na teoria aqui eu até agora não achei nenhuma dificuldade não. Eu acho que funciona perfeitamente. E resumindo, isso aqui na realidade nada mais é de que é a mesma ideia que eu peguei da coloração de grafos. Eu trabalhei com a mesma ideia. Então vou finalizar aqui a gravação do vídeo e até mais.